Cura de um coxo. Pedro e João iam subindo ao templo para fazer a hora nona. Nisto levaram um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamado Formosa, para que pedisse esmolas aos que entrassem no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente, os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se de pé e andava. Olá pessoal, que bacana, estamos no ar novamente, motivando para vencer. Que alegria estarmos juntos. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Programa bombando, muito e-mail chegando, sempre tocando o seu coração. Aliás, a minha missão, sem dúvida nenhuma, é levantar você que está caído. É uma palavra de esperança, de vida. Hoje, essa palavra maravilhosa, ela fala profundamente para todos nós. Você já parou para pensar? Olha a história desse coxo. Esse cara que todos os dias era colocado na porta do templo por amigos. Pessoas que, entre aspas, o exploravam. Já parou para pensar? Por quê? Porque ele arrecadava muitas esmolas, as pessoas tinham dó. Mas ele vivia à mercê dos outros. Primeiro pensamento dessa palavra, como é a nossa vida? Será que a gente vive à mercê dos outros? Será que as pessoas conduzem a minha vida? Será que todos os dias eu sou colocado em algum lugar como esse coxo era colocado todos os dias no mesmo lugar, pelas mesmas pessoas? E olha que interessante, ele vivia à porta do templo, mas ele não entrava no templo. Ele não desfrutava das benesses, das coisas boas da vida, porque ele sempre estava do lado de fora. Olha que interessante. Será que o amigo verdadeiro, ele te deixa para o lado de fora? Será que o amigo verdadeiro não vai te ajudar a entrar? O amigo verdadeiro não vai te ajudar a melhorar, ele não quer melhorar a sua vida, ele não quer te levantar, ele não quer te trazer, ele não quer te ajudar, te resgatar. Esses são os verdadeiros amigos, não são aqueles que aproveitam de você, ou aproveitam da sua deficiência, aproveitam do seu problema. Tem pessoas que vivem deprimidas, depressivas, e tem pessoas que ao invés de estender a mão e ajudar, elas batem mais pesado ainda. Já parou para pensar nisso? Por isso que o Motivando para Vencer, ele tem feito tanto sucesso. Porque ele fala no seu coração e ele fala aquilo que muita gente não tem coragem de falar. A gente veio aqui para contar uma história linda e para resgatar você que vive uma vida realmente à mercê dos outros. Uma vida que não compromete, uma vida tranquila, mas que também você não desfruta de nada daquilo que a vida quer te dar. Lembre-se, não apequene mais a vida. A gente nasceu para ser grande, a gente nasceu para contar uma história extraordinária. Sabe por quê? Porque nós precisamos deixar um legado aqui. Qual é o seu legado? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Cara, você vai passar pela vida como se nada tivesse acontecido? A vida vai embora e aí? Pensa nisso. Você vai ficar só à porta do templo? Sabe o que aconteceu? Olha que coisa extraordinária. Ele estava ali na porta, ele não adentrava, ninguém ajudava, mas ele ouvia muita coisa boa, e tinha muita coisa boa, como sempre tem, e ele começou a captar muita coisa, então ele começou a acreditar, ele tinha vontade de mudar, mas ele não tinha força, sabe, porque ele estava paralisado, ele não andava, ele não caminhava, ele se paralisou, porque a vida o paralisou. Quantas pessoas que estão me assistindo agora que estão completamente paralisadas, porque a vida o paralisou? Ei, sai dessa situação, de verdade, é preciso se paralisar? Você vai continuar à mercê dessa situação? Você vai continuar à mercê desses amigos que te colocam na porta e você não consegue adentrar o templo? Pense nisso. Sabe por quê? Porque tem amigos que são verdadeiros, como todos nós. E tem amigos que vão sempre te levantar, como Pedro e João nessa passagem. Eles, olhando para aquele coxo, ele fitou nele os olhos. Pense nisso, ele fitou nele os olhos, ele olhou no profundo do olhar daquele cara que estava ali, que era um olhar triste, era um olhar de quem tinha esperança, mas que a esperança estava indo embora, se esvaindo, se acabando, pequenininha. Sabe, ele dá um olhar cheio de vida, ele fala, olha para mim, olha para mim. Ele diz, cara, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda.
pense só, coxo, o cara tinha os pés torto, ele não conseguia andar, ele tinha problema, mas sabe o que acontece? Ele levanta e de um salto ele se põe, o pé dele firma. Sabe o que quer dizer? Que quando nós começamos a encarar a vida com verdade, o nosso pé é firme, a gente acredita que os nossos passos são determinados e determinantes para as grandes mudanças que precisam acontecer. Sabe o que eu quero hoje? Te tirar dessa situação, desse marasmo e dizer para você, olha, acredite na vida, Deus é maravilhoso, aliás, Deus único, absoluto. Sem Ele, nada vale a pena, nada. Sabe por quê? Porque é Ele que nos dá a esperança de saber que a gente está trilhando o caminho certo. E quem nasceu para construir, quem nasceu para edificar e quem nasceu para mudar tantas vidas, não dá para ficar só na porta do templo. Dê um salto aí, sai desse marasmo aí e vamos lutar juntos, porque a gente precisa escrever uma história e a história, ela não espera mais, hein? Vamos firme? Hora de mudança. Olha, mais uma vez motivando, eu tenho uma entrevistada aqui hoje, gente, mega bacana, gente finíssima, com uma história linda, já embora nova, uma história linda, que está aqui com a gente, Lorene, queridíssima Lorene, bem-vinda, viu? Tudo bom, Rodrigo? Ah, graças a Deus, menina, que bacana, que viu? Que bom, que história bonita mesmo. Verdade. Fiquei emocionada aqui e conectando com algumas coisas da minha vida também. Que legal, a gente sempre tem um pouquinho dessas passagens assim, né, Lorene? Sabe que antes de a gente começar, eu sou apaixonado assim, pela história, e claro que é impossível você estudar qualquer coisa na área motivacional sem você olhar para quem foi Jesus Cristo, né? Porque o Lorene, o tempo inteiro, sabe o que esse cara fazia o tempo inteiro? Ele levantava pessoas. O tempo inteiro ele olhava nos olhos e ele queria dar vida. Sabe, ele não tinha aquele olhar de quem queria se aproveitar, quem queria, sabe, como hoje a maioria das pessoas, mas ele tinha aquele olhar, sabe, que ele olhava e falava assim, cara, eu quero você, eu quero a sua alma, eu quero o seu coração, eu quero que você entenda qual é o sentido da vida. Essa é a grande missão, né? Então, assim, é muito legal. E você é uma dessas, que eu sei que você é uma baita batalhadora, né, Lorene? Assim, tem grandes sonhos e está correndo atrás dos seus sonhos, eu acho isso muito legal. Sim. Sabe que você falou de coragem, e eu tenho uma relação de muita intimidade com Jesus, assim, sabe? Eu fui criada na religião, eu sou cristã católica, eu sou política, né? Não sei se as pessoas que estão nos assistindo me conhecem por isso, mas eu nunca me utilizei na política da minha espiritualidade, da minha relação com Deus e da minha religião, e até por isso um monte de gente não sabe ou acha que eu não tenho nada a ver com religião, né? Eu só separo muito bem as coisas. É claro que eu vivo Jesus comigo, como eu te disse, muito intimamente. Então, eu não falo, não é uma coisa que eu coloco na televisão, por isso essa oportunidade aqui de falar mais do que a gente é, do dia a dia que você traz, eu agradeço muito, porque eu converso com Jesus o tempo todo. E aí, quando você falava da coragem, do pisar firme, né, tem tudo a ver com a história do coxo, né, pés que não estão firmes e você pode firmar o pé no chão e andar e ir acreditar. Na minha vida, Roderley, eu sempre acreditei no que eu queria, eu nunca tive uma gota de dúvida. E aí, isso torna a gente... Olha que legal, gente, olha que legal. Isso torna a gente até um pouco estranho, porque quando você lida no dia a dia com pessoas que têm dúvidas, que têm inseguranças, isso é normal, a gente é ser humano, é claro que a gente vai ter inseguranças, mas eu, graças a Deus, e eu dou graças a Deus por isso mesmo, não sei se é de todo bom, eu deve ter seus problemas também ser assim, mas eu acredito muito no que eu falo e no que eu penso em fazer. Então, se eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e eu piso, e Deus põe o chão. Não me importa, sabe? Eu falo, eu só vou, eu sei, eu acredito que vai dar certo. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E aí eu vou e vou caminhando. E o chão é Deus que vai colocando para mim, sabe? E de muitas coisas que eu fiz na vida, tendo saído do meu lugar, de uma família simples, muito batalhadora, muito espiritualizada também, do meu pai e da minha mãe, mas de lá, que pessoas que não tinham ensino superior, num bairro que é de periferia, e fazer o que eu já fiz, né, ter sido candidata a prefeita de uma cidade importante como Taubaté, com 29 anos, chego no segundo turno, que ninguém acreditava, que eu estava lá em último lugar da pesquisa, ninguém aposta nisso, então... Tudo na minha história, isso é uma coisa grande, mas até as coisas pequenas. Ah, eu vou fazer tal coisa e vai dar certo. Pequenininha, no dia a dia.
dá certo, porque eu acredito em Deus, porque eu levo isso comigo. Sabe o que é lindo, Lorene? Você falou uma coisa, a gente vai para um break, que a gente tem que ir, mas uma coisa muito legal, é assim, ó, Deus conhece o coração, cara. A gente até engana pessoas, mas jamais a Deus. E você, eu sempre fui assim também. Eu sou um cara muito de dentro, né? De dar, inclusive, muitas palestras no meio cristão. Hoje eu dou muito motivacional em indústrias, empresas, escolas, faculdades. Mas eu faço muito cristão porque realmente eu sou um apaixonado. Mas eu também nunca, na vida política, eu falei disso. Que nós dois aqui somos políticos mesmo, né? Tivemos mandatos, tudo. Mas olha que interessante, eu também, Lorena, eu sempre soube separar muito. Por quê? Eu acho que a gente não precisa colocar Deus nessas coisas, a gente precisa cativar o coração das pessoas pela verdade que a gente fala. E é o que você faz. Você cresce exatamente pela verdade que você planta. Mas olha, tá muito legal, não tá? Segura aí, nós vamos por um rápido intervalo, voltamos já. Já estamos de volta, é sempre muito rápido, motivando para vencer. Hoje é a Lorene aqui, olha que história linda. Candidata a prefeita de foi vereadora, candidata a prefeita de Taubaté, mas está escrevendo uma história muito legal, gente. Ela tem grandes sonhos. Aliás, ô Lorene, eu gosto muito do César Souza, tem um livro dele lindo que diz que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Qual é o tamanho do sonho da Lorene? Nossa, meu sonho é infinito, é gigante, assim. Quando eu era criança, eu falo, eu sou da geração de pessoas, e você é essa pessoa também, que queria salvar o mundo, né? Que queria melhorar o mundo. Eu via injustiça e eu choro. O que me faz chorar? Injustiça. Pode me machucar, posso dar aquela topada do dedinho no cantinho da cadeira. Dói, hein? Seguro para não falar umas palavras feias. Eu aprendi a falar, fala coisa bonita, fala, ai Deus, obrigada, Nossa Senhora, mãezinha, salve, rainha. E tento lá não falar palavrão, me esforço, às vezes sai. Mas eu sonho muito gigante, sonhava em salvar o mundo. E aí, quando criança, enfim, eu imaginava resolver conflito no Oriente Médio. Quando eu tem homem-bomba, explodiram um prédio, mataram pessoas. Que coisa horrorosa, por que estão fazendo isso, né? Por que não se conversam? Um país é contra o outro, brigado com o outro. Por que eles não conversam? Por que a gente não põe as pessoas para se ajudarem? Uma pessoa está passando fome e a outra está andando num carro importado e gastando 10 mil reais numa bolsa. Tem mulheres aí que andam no nosso dia a dia e gastam, e não tem problema nenhum. Todo mundo tem sua liberdade, seu direito, se trabalhou, se conquistou honestamente. Mas é uma coisa que, tipo, lá atrás você pensava... Mas desde criancinha eu já pensava nisso, tipo, por que tem gente que tem tanto e tem pouco e tal? Então, eu sonhava em resolver os problemas do mundo. Muita coisa, né? Muita coisa resolver todos os problemas do mundo. Mas, sabe de uma coisa que tem a ver com os nossos sonhos, né? Que a gente é do tamanho do sonho. Então, eu acho que eu sempre sonhei muito grande. Só que tem uma coisa social que eu aprendi depois, Roderley. Infelizmente, por conta dessa desigualdade que já me chamava a atenção, onde a gente mora, o CEP da gente, às vezes, determina o tamanho do nosso sonho. Porque imagina que eu não consigo sonhar tão grande quando eu não tenho exemplos perto de mim, de pessoas que fizeram coisas grandes para eu poder sonhar como elas. Um aproximador disso talvez seja a televisão, né? Na televisão, todo mundo tem uma televisão em casa, consegue ver Paris, e consegue sonhar com uma viagem, consegue ver uma coisa grandiosa e falar, eu quero fazer aquilo e tal. Então, a TV acabava permitindo as pessoas a sonharem mais. Mas se não for a TV, tem muita gente que cresce em bairros muito pobres, sem comida, sem ter um pai e uma mãe que tenham tido estudo. Eu nunca tinha andado de avião até eu ir para a faculdade. Ninguém na minha família, nem meu pai, nem minha mãe tinham andado de avião até eu ter 20 anos. Quando eu, pela faculdade que eu acessei, é quando a gente fala que a educação transforma e faz a gente sonhar. Ela é muito libertadora. Não né? é isso? E que a educação me permitiu. Eu estava estudando num projeto social no colégio da Embraer, que também, se não fosse aquele colégio, eu também não ia nem sonhar com a USP.
Pô, eu sou formada na USP e a USP para mim eu só via no jornal, na televisão. Ah, o especialista da USP vai falar sobre tal coisa e falava no jornal. Mas ninguém perto de mim, no meu bairro lá no Secap, que é um bairro de periferia, né? Uma política habitacional de pessoas mais simples, que precisam de um apoio, de uma política do governo para conseguir sua casa. Ninguém perto de mim tinha essa referência. Então, infelizmente, no Brasil, né, com desigualdade grande que a gente tem, o lugar onde você mora determina muitas vezes o tamanho do seu sonho. E eu, na política, tento fazer com que qualquer pessoa possa sonhar grande, justamente. Você sabe, Lorene, então é aí que eu entro, que essa é a grande missão, né? Porque isso existe mesmo, infelizmente, né? E não é só no Brasil, a gente sabe que hoje o mundo está muito dentro disso, né? Alguns países que tentaram equiparar isso, parece que foi pior, né? É impressionante, né? Falta uma liderança realmente saudável, alguém que se preocupe efetivamente com o ser humano. E aí a gente tem um monte de discussão, né, que é real. Mas o que é legal, Lorene, tipo assim, ó, tanto eu, quanto você, quanto tantas outras pessoas, hoje entenderam que existe uma missão e um propósito, e esse propósito é resgatar pessoas, porque olha, Lorene, que coisa fantástica, quando a gente consegue colocar uma sementinha, e é isso que eu vejo, que nós somos grandes semeadores, você é, eu sou, e tantos amigos nossos são, grandes semeadores que, quando você semeia boas sementes, fica no coraçãozinho e aquilo vai germinar. Isso é sensacional, não é verdade? Eu acho que é um caminho, Lorene, de repente que você sonhou e que hoje você está conseguindo realmente alcançar. Sabe por quê? Quando o pessoal te olha, pô, que legal, cara, você tem condições de construir uma história e crescer muito na vida pública. Mas é uma história que você, sem dúvida, começou pequenininha, mas é o que você falou, você nunca deixou de sonhar. Por isso que eu falo, cara, que o que a gente tem que plantar no coração das pessoas é que elas não deixem de sonhar. É preciso acreditar na vida, acreditar na capacidade de cada um de nós, né, Lorene? Isso também é um ponto assim que eu trabalho muito, sabe? Que eu acho que acreditar e olha, mas diante disso, eu sei também que você teve assim vários entraves, né? Você, acho que foi o ano passado, Lorene, você perdeu seu pai o ano passado? Esse ano, foi em esse janeiro, ano, 2000 e cara, 21. foi muito recente, 2021. Olha, gente, foi o Covid mesmo? Foi por Covid. Então você vê que ela também perdeu o pai, né, através da situação tão triste e toda essa pandemia que a gente viveu. Quantas pessoas, né, Lorene? A gente falou para tantos corações assim que perderam entes tão queridos. Como que foi você encarar tudo isso? Porque eu sei que você tem, né, um carinho tão grande pelo seu pai. Teu pai deixou um legado, uma história linda de amor, de respeito, de construção. E hoje eu sei que você ajuda muito sua mãe, sua irmã. Como é que é tudo isso assim para a Lorene hoje no dia a dia? Nossa, meu pai, ele é incrível, assim, né? E eu falo no presente porque eu que acredito na vida eterna, que aprendi isso com Jesus, com as leituras em que eu acredito. Eu sei que a gente vai se encontrar de novo e eu só acho que ele não está mais aqui no plano físico, né? Assim, isso. Pele, carne, osso, que isso é passageiro mesmo, como Jesus nos ensinou, né? A gente busca, o meu lugar é o céu, eu busco a vida eterna e a gente espera passar bem por aqui. Tem uma música linda que diz que o meu lugar é o céu, É, né? isso, foi dela que eu lembrei agora. Eu lembro que você lembra, essa música é do Dunga. E o Dunga é um irmão, cara. É lá que eu quero morar. Isso, olha que legal, tá vendo? Aí, Dungão, ó. É isso. E eu sei que ele está nesse lugar, né? E está vivo. A vida é eterna. Se eu acredito que Jesus está vivo, meu pai também está, porque Jesus possibilitou isso pra gente, né? E nos salvou dessa forma. Então, foi muito duro para mim, porque eu sempre estive muito preparada por ter crescido na religião, na fé, e saber que isso um dia ia acontecer. E entender que não tá tudo bem, agora, né? que faz parte. Só não precisava ser agora. Porque tem um monte de gente que está nos assistindo, Lorene, que pensa exatamente isso. Não precisava ser agora. Seu pai, na verdade, ele não tinha tipo nenhum problema, Lorene. Ele teve Covid. Ele tinha comorbidades leves, né? Tipo diabetesinha fraca, controlada. Um probleminha de pressão controlado também. Sim, isso é normal hoje, né? Mas era novo, né, Lorene? Ele tinha 65 era anos. Novo, E ele era a pessoa mais feliz que eu já vi na vida, Roderley. Meu pai, depois eu conheci você, e aí tá ali tete a tete com ele. Mas o meu pai, ele era uma pessoa, a palavra que define ele, e que eu aprendi muito agora com a ausência dele, porque infelizmente a gente aprende muita coisa quando a gente deixa de ter o que a gente tinha todo dia, né? Isso é muito legal. Aliás, um negócio bacana. Olha, a gente vai para mais um intervalo, depois nós vamos continuar. Exatamente, porque tá muito legal. Valeu, gente, vamos lá.
Já estamos de volta, tem muito rápido, não tem mais Lorene aqui. Lorene, olha, a gente até foi para o intervalo e a gente falando assim, dessa coisa tão bonita, né? E realmente que a gente precisa fazer enquanto as pessoas estão aqui. É isso, o que a gente passa a sentir falta. Quando a gente tem todo dia, às vezes a gente não valoriza o que tem todo dia. Eu costumo falar lá em casa, né, com meu namorado, com a minha família, com os meus amigos, assim, olha, a gente está às vezes reclamando e a gente tem todo dia comida, né, e a pessoa que está lá hoje não é comida, ela não tem nem o que comer à noite, está preocupada com aquilo, né? Então é dar o valor quando não tem. Infelizmente a gente é humano, fraco, cheio de problema, cheio de pecado e a gente muitas vezes não valoriza, né? Eu, graças a Deus, valorizei sempre o meu pai. Eu não sinto essa dor, graças a Deus, de ter deixado de fazer algo por ele, sabe? Eu passei a falar eu te amo, porque eu sou também de uma geração de família, gente, e de idade, talvez, que não era normal a gente falar eu te amo. Eu vejo que hoje, graças a Deus, o mundo com todos os seus problemas, mas também com as suas evoluções, as pessoas têm falado mais, né? Em casa, pai, com mãe, com filho, irmãos, né? Eu sou de uma geração e de um tipo de família que era um tabu, assim, você demonstra muito amor o tempo todo, mas não falar abertamente, com todas as letras, olhando no olho, assim. E fui eu que introduzi isso na minha família. E comecei a tomar minha consciência de vida e falar, mãe, te amo. Boa noite, tchau, pai, te amo, obrigada. Porque o meu pai, a vida inteira, me levou para todos os lugares. Olha que legal. Eu tinha vergonha, né? Quando o chevetão velho que ele tinha, quando eu era criança e adolescente, eu tinha vergonha de chegar lá no Ezequiel, no municipalzão lá de Taubaté, e todas as pessoas tinham uma renda melhor, porque o Ezequiel era uma escola do centro, e eu vinha lá do SECAP, e quando meu pai me levava, quando eu não ia de ônibus, eu pedia para ele me deixar na esquina, porque eu tinha vergonha do chevetão. E eu olha, gente, olha aí, ó, isso é um código bacana. Quantas vezes acontece isso com a gente? E hoje continua acontecendo com a criançada, muito, né? E às vezes não é nem o pai que tem um carrão e a criança tem vergonha do pai, não é do carro velho, né? Mas eu resolvi isso na minha vida e passei a ter orgulho do Santanão velho, porque ele continuou com o carrinho velho, que era o que ele tinha condições de comprar. Então, até agora, há pouco tempo, era o Santanão que ele tinha e eu aprendi a dirigir no Santanão. E tudo que eu sei, assim, as coisas mais relevantes, desculpa, às vezes eu ainda achava. Fica tranquila aí. Mas é muito emocionante tudo isso. Né? E as coisas mais relevantes da minha vida, as pessoas não sabiam trocar pneu. E eu sabia trocar pneu, porque meu pai me ensinou a trocar pneu do carro, né? Então, quando ele me ensinou, já veio no combo trocar o pneu. Então, eu lembro que meus amigos, homens, não sabiam trocar o pneu do carro, porque tiveram uma vida um pouco mais fácil. Chamava o seguro. Eu não tinha seguro, meu pai não tinha seguro, a gente mesmo que trocava o pneu, né? Então, as coisas mais importantes da minha vida. Roderei, meu pai tocava berimbau. Então, o instrumento que eu sei tocar é berimbau, porque o meu pai me ensinou. Ele jogava capoeira também, não? Ele brincava, né? Virava de cabeça para baixo, plantava bananeira. E aí tem foto minha... Eu acho que você copiou, porque parece que você está também plantando bananeira. Não é? Não, pra você ver onde entra a maldade das pessoas. Agora falando da parte da amizade, né? Planta bananeira. Mas é isso, olha onde chega a maldade das pessoas, né? Tem uma foto de biquíni, que eu tô de biquíni, porque eu sou a vereadora da polêmica do biquíni, né? Como se eu não pudesse usar biquíni, porque eu sou política e sou cristã, logo eu não posso ter foto de biquíni. Eu não sei de onde as pessoas fazem essas relações, às vezes acontece. E aí tem uma foto que eu tô com o meu pai, as pessoas não respeitam nem o meu pai. Eu virando bananeira, que ele me ensinou, com o meu pai do lado, nós dois de cabeça para baixo e perna para o alto, ele de sunga, eu de biquíni na praia, pois as pessoas ficaram rodando essa foto minha e tal. Mas estou lá, aprendendo as coisas mais incríveis, né? E o meu pai, eu ia dizer para você, eu sinto falta dessa coisa que ele tem, que eu só percebi depois, só aprendi a fazer essa leitura, sentindo a falta dele, que é assim, eu falo que ele é a pessoa mais feliz do mundo que eu já conheci, que ele é satisfeito.
O meu pai tinha um Santanão velho. Mas ele era feliz. Mas ele era satisfeito com o Santana. Quantas pessoas não têm um carrão importado com ar-condicionado? E não estão satisfeitos. E não está satisfeito. Perfeito. Já está pensando no outro que quer ter, ou no cara que tem um outro carro que é mais legal e eu quero aquele carro. Ou o cara está de olho no que o outro tem. No que o outro tem. E essas coisas, a vida é impressionante, Lorene. Tem pessoas que não aproveitam o momento hoje. Aliás, Lorene, o real que nós temos é hoje. Só o presente. Você sabe que quando você... É interessante, né? Existe aquela passagem tão linda que fala do próximo. Quem é o meu próximo? Você sabe que nesse exato momento o meu próximo é você e o teu próximo sou eu. Por quê? Porque se o mundo acabar agora... Nós estamos aqui juntos. Exatamente, por isso que isso a gente tem que construir da melhor forma possível. Então, gente, é sempre assim, não perca a oportunidade de fazer o melhor aonde você estiver. Sabe que... Eu tomei uma decisão muito forte, Lorene, eu acho que a gente é muito parecido, a gente até sempre fala isso, né? A gente conversa bastante hoje, tem essa... eu sou muito assim determinado nos passos que dou. Isso começou exatamente quando eu perdi meu irmão com 18 anos num acidente de automóvel. Porque ele voltava de um clube e ele bateu, a carreta pegou, eles ficaram presos nas ferragens e ele só tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Então foi assim, foi muito difícil. Eu lembro que olhando, eu lembro dessa cena como se fosse agora, como você, se eu falar, me emociona até hoje. E isso já tem 20 e poucos anos. Mas eu lembro do meu irmão no caixão, só 18 anos. E eu olhava, eu também era menino, né, com 20 anos, e eu falava assim, cara, eu podia ter feito tão mais pelo meu irmão. Né? Eu queria ter abraçado mais meu irmão, eu queria ter curtido mais o meu irmão, e eu não consegui. Então naquele dia... Eu saí dali, eu pensei, eu já, no Ano Internacional da Juventude, eu fui um dos representantes, sabe, da igreja, eu dei palestra já no Brasil, eu era muito novo, tinha 15 anos, mas isso pegou muito forte, assim, para mim, e eu disse, a partir dali eu comecei a construir uma história que eu trabalharia para fazer pessoas felizes, que eu trabalharia para tirar quem estava caído, que eu trabalharia realmente em prol do ser humano, isso estava muito forte em mim, e que eu ia fazer tudo o que eu pudesse quando eu encontrasse as pessoas. Sabe, não ia ser depois, não ia ficar para depois, porque se o dia ela chegasse a faltar, eu não ia ficar com essa consciência. Então hoje, cara, eu sou um apaixonado. Meu pai tem 80 anos, né? E é lindo, eu curto meu pai pra caramba, sabe? Eu deixo de assistir jogo com os amigos, aliás, um palmeirense pra caramba, sabe? Então, curti tudo. E aí, meu pai é palmeirense, também doente, né? Minha avó era italiana, tem toda uma história com palestra. Mas falando tudo isso para dizer o seguinte, que eu fico na minha casa, todo mundo queria que eu fosse, né? Uns amigos me chamaram para um lugar, outros... E eu fico ali, sabe por quê? Porque o meu pai me liga de 5 em 5 minutos e ele assiste lá na casa dele em Maringá, que ele mora em Maringá, ele assiste comigo. E eu curto com ele, eu assisto, eu ponho ao vivo e a gente curte junto e pula junto. E depois que terminou, daí eu fui até festar, mas eu assisto com ele os jogos, é muito legal. Então, meu pai me ligava de 5 em 5 minutos também. E me mandava, e olha que legal ter tomado essa consciência. Houve o tempo em que eu ficava assim, um pouco... Ai, não dá, né, para atender ele toda hora. Mas eu tinha isso, sabe? E é muito da gente estar cheio de Deus, né? E conseguir enxergar a vida com essa clareza. E que bom poder falar para outras pessoas sobre isso. Porque eu falava assim, eu não atendia. Aí passava 5 minutos, eu ligava de volta. Porque eu estava fazendo alguma coisa, eu falava, eu preciso ligar de volta. E o dia que eu não tiver o meu pai para ligar, né? E agora eu sinto uma falta, né? De não ter ele para ligar. Ô, queridíssima Lorene, olha, gente, que programa lindo. Tá vendo? É tão rápido. Nós temos assim, o programa voa, não passa, né? Mas é só coisa boa. Pô, que carinho enorme. Olha, eu queria, Lorene, que você primeiro te agradecer mesmo. É o que eu falo, uma alegria muito grande a gente ser muito amigo hoje, sabe? Assim, eu falo que eu até eu brinco, né? Que eu tenho liberdade para te cobrar, te encho o saco, né? E assim, mesmo. é muito legal. Mas assim, por esse respeito que a gente está construindo, sabe? Por esse carinho de quem quer o outro muito bem mesmo. Eu sempre falo que você tem um futuro extraordinário e a gente, né, vai estar junto aí por muito tempo construindo isso, sabe? Amém. Se preocupando com o ser humano. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para todo mundo que está nos assistindo. Legal, gente. Olha, o negócio é acreditar, né? Acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, algumas lições para destacar das nossas experiências é acreditar em você, acreditar no seu sonho, sonhar longe, acreditar no impossível. Eu tenho um Deus que é o Deus do impossível e quem está aqui eu acho que comunga dessa mesma fé, eu como o Roderley que eu sei que sim, e a gente pode pisar, só pisa, só acredita, o chão ele coloca se você tem fé.
vai dar certo, eu vou conseguir, é inquestionável, eu nunca duvidei de alguma coisa que eu desejei. E eu tô tendo pela primeira vez a oportunidade de falar disso, porque normalmente eu vou nos lugares falar de política, né, e de gestão pública, e tô aqui para falar da minha vida. Eu só vou, eu só ando. E Deus vai colocando o caminho para mim. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, eu não tenho nem o dinheiro, mas amanhã vai dar certo, eu vou pagar a conta. E na minha vida sempre foi assim, sabe? Então acredite, mas também trabalhe, faça. E aí entra na outra mensagem. Faça hoje, faça agora, né? Pelas pessoas que a gente tem hoje, no presente, para ser grato a elas, para dar o retorno e porque também nada acontece se você ficar sentado. Então precisa trabalhar, precisa fazer. Se eu falava com 5 pessoas, eu preciso falar com 10 para alcançar meu objetivo. Então trabalhar, fazer, mão na massa e é isso. Vamos juntos. Gente, que bacana, olha, e é exatamente isso. A gente precisa caminhar. Não se paralise, sabe por quê? Se você não se paralisar, a gente sempre vai chegar ao objetivo traçado. Obrigado, Deus te abençoe, siga em frente, tenha uma semana iluminada. Vamos juntos, um grande abraço.